Bom, acho que a maioria do pessoal já entrou. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Kátia, eu sou coordenadora dos cursos de TI da FAEP, do curso de redes, o curso de desenvolvimento de sistemas para a internet, o curso de ADS. Esses 3 são tecnólogos, então são 2 anos e meio, e o curso de bacharel em sistema da informação, que são 4 anos. Hoje a gente, boas-vindas a todos. Hoje a gente tem um palestrante especial, que é o professor Sávio Paravati. Ele mesmo vai se apresentar melhor para vocês. E com eles, vocês vão iniciar aí uma exploração no mundo da programação e do desenvolvimento. Eu espero que seja muito proveitoso para todos. E vocês estão todos convidados, quem não é aluno, a conhecer a FAEP na hora que vocês quiserem. Vamos recebê-los de braços abertos. Sávio, agora é com você. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos. Eu sou o Sávio Paravati, sou formado em análise de desenvolvimento, pós-graduando em gestão de tecnologia da informação. Tenho algumas especializações, cursos de Big Data. E a proposta que a professora Kátia, agradecer aí pelo convite, que eu trouxe para fazer a iniciação, já falando um pouco de uma linguagem. Então, assim, hoje nós vamos ver 2 propostas interessantes. Porque a linguagem Python, aprender um pouquinho sobre a história, alguns conceitos de lógica. E a outra proposta, existe um site do governo que chama escolavirtual.gov.br. Também é gratuito. E aí, o que eu tive a ideia? De trazer essa plataforma para o nosso curso, porque além de eu usar os exemplos e a metodologia desse curso, para a gente não reinventar a roda, eu preparei o material também para fazer esse curso, mas o interessante é que, ao final dessa apresentação, a gente utilizando esse site que é do governo, você tem o certificado do próprio governo. Então, assim, você vai aprender hoje, a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre programação, você já vai estar iniciando uma plataforma que você vai estar aprendendo a programar, a gente vai fazer alguns exercícios, alguns laboratórios. Vou deixar os links aí no chat, quem quiser entrar e acompanhar também, fiquem à vontade, tá? Que essa é a ideia, a gente materializar essa coisa da tecnologia, da programação. Hoje se fala muito em inteligências artificiais que programam e a gente não entende direito, e aí a gente fica com medo, né? Mas espera aí, eu vou aprender programação, vou aprender uma linguagem, se já existe aí algum robô ou uma inteligência artificial que está fazendo, compensa? Faz sentido eu aprender? Faz, justamente porque a inteligência artificial ela foi desenvolvida justamente com essa linguagem, tá? Boa parte dela, ou totalmente, depende qual é a empresa, eles utilizam justamente essa linguagem que eu vou estar apresentando para vocês. E junto a essa linguagem eu vou estar falando um pouquinho mais sobre conceito, formas de pensar, por que existe um mito, né, de programação, porque é difícil, e aí a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Eu já falei um pouco de mim mesmo, eu sou o Sávio, prazer, vou iniciar com a apresentação. Deixa eu pegar aqui. Vamos direto ao... já vou deixar o site, quem quiser acompanhar. Se não quiser acompanhar agora, vocês podem acompanhar mais tarde, tá? Mas é interessante que nós vamos estar fazendo aí o módulo 1, escola virtual. Nós vamos fazer o estudo em cima dessa plataforma. Eu vou estar fazendo a apresentação, que é alguma coisa específica que eu criei para vocês. E o interessante é que depois dos outros módulos, depois que a gente der o start com essa iniciação, vocês podem dar continuidade, tá? Que aí vocês vai ser emitido um certificado pelo governo, isso daí fica vinculado ao cadastro de vocês, que você pode também vincular ao cadastro nacional, né? Que nós temos o .gov, né? Você pode fazer a autenticação por ele, porque é do governo esse site. E o interessante é que esse conteúdo que nós vamos estar utilizando é da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos. Então, assim, é um material bem recente, é bem atualizado,
E isso é interessante, né? Que a gente já começa a aprender com um material bem para frente. Outra plataforma que nós vamos estar utilizando para fazer o laboratório é justamente uma plataforma do Google, tá? Nós vamos usar o Colab do Google. Tá aí o link para vocês, que aí a gente vai estar pegando o exercício do curso que a gente vai utilizar como base, tá? E aí nós vamos fazer o laboratório no Colab. Vou pegar agora minha apresentação. Vamos dar início à nossa apresentação. Esse aqui é meu currículo, embaixo tem meu LinkedIn, tem Lattes, depois eu vou disponibilizar para a professora Kátia, o PDF, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o lado motivacional do programador, tá? O que seria programar? É superar os erros até que o seu código funcione. Então, assim, existe um perfil do programador que ele tem que ter essa noção que o errar faz parte do aprendizado. Ah, mas e quando eu me tornar um profissional, eu não vou errar? Pelo contrário, vai errar também. Porque cada desafio e cada problema é diferente do outro. É lógico que se você já passou por um problema e você conseguiu resolver ele, você cria essa linha, essa curva de aprendizado, você cria essa base de conhecimento. E aí, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai se destacando na sua profissão. Então, quanto mais você vai exercitando, mais você vai entendendo. E o que é importante nessa primeira aula, que eu friso bastante? Preste atenção, tá? E aí nós vamos fazer os passos quando a gente iniciou a aprender. A aprender a ler, a escrever, quando nós entramos na escola. Então, não mudou. Isso chama lógica. Essa é a forma de você aprender um novo idioma, um novo conhecimento, que é copie, explore e supere. Isso daí tem um propósito. Por quê? Porque no decorrer do curso, sempre vai estar repetindo para que a gente fixe essa informação. Essa informação, no decorrer do uso dela, você transforma ela em conhecimento. Muitas vezes você tem muita informação, só que às vezes você não consegue consolidar aquilo em conhecimento, porque sempre falta algum elemento. É nessa repetição e nessa modificação que você vai estar variando, que você vai aprendendo e vai tendo esse conhecimento. Isso aqui é uma sigla, porque na área de informática você sempre vai tropeçar por várias siglas, né? Essa aqui é o que criei, que seria o primeiro passo que exige aprender, que é o ESL, que é esforço, suor e lágrima. Então, para você se tornar um profissional, assim, em qualquer área, você tem que passar por isso, tem que se esforçar. Normalmente, o esforço vai trazer o suor, e esse suor muitas vezes traz lágrimas, porque normalmente você faz essa caminhada sozinho. Porque se você tem que aprender, é você que tem que fazer. É a única coisa que você não consegue terceirizar é o seu conhecimento. Então, eu já deixo aí para todos aí um agradecimento pela disposição. Sexta-feira à noite, sextou, e vocês estão aí buscando conhecimento. Isso aí vocês estão de parabéns, visto que vocês já começaram a se esforçar. Esse é o primeiro passo. Aí, conforme você vai evoluindo, você vai ver que vai precisar de mais suor, e isso daí é muita lágrima. Muitas vezes é de alegria, porque quando você faz um código funcionar, você fica emocionado. O que é importante quando a gente começa essa trajetória da programação em específico, mas isso daí envolve toda a nossa vida. Que seria o quê? Quem somos, onde estamos e o que buscamos. Isso é muito importante a gente falar nesse primeiro momento, porque muitas vezes o quem somos são pessoas que sempre vão falar: você não pode, você não sabe, você não consegue. Enquanto você não se identifica que você, que busca o conhecimento, vai adquirir, vai se tornar um profissional, é você que decide. E isso daí você tem que entender, que quem somos? Nós somos, cada um é diferente. Então você tem que ter essa identidade bem definida, porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo de aprendizado.
eu comecei a estudar, comecei a entender, desanimei. Isso não é para mim, isso eu não quero, isso é muito difícil. E essa situação, muitas vezes, é o início que você tem que entender quem nós somos. Então, se você é aquela pessoa que desiste, por favor, pode se deslogar, se desconectem, porque isso não é para você. E nada é para você. Por quê? Porque você tem que se identificar. Não, eu vou até o fim, eu vou aprender. Eu vou usar? Vai. Em algum momento você sempre usa, porque conhecimento é importante. Onde estamos? Isso também é importante, porque nem sempre aonde nós estamos ou onde nós moramos define quem nós somos. Então, isso é importante. Por que eu falo sobre isso? Mas, sabe, você não vai falar de programação, de conhecimento de Python, de informática? Sim, eu vou falar. Mas, antes de tudo, a gente está falando o início de como aprender a programar. E essa programação, se vocês perceberem nas perguntas, existe uma programação. Porque isso daí existe uma lógica da nossa vida. E aí a gente vai pegar essa lógica da nossa vida, entender o que nós vamos buscar em uma linguagem. Essa linguagem, o que nós vamos pegar? Os problemas e converter em software. Então, isso é importante, você ter essa visão, porque não é apenas codificar, mas sim você tem que entender que, ao codificar, você precisa antes entender um problema. Ao entender esse problema, envolve quem você é, aonde você se encontra e o que você está buscando, até mesmo como solução. Então, é importante esse conceito. Outra coisa também para fortalecer, repetindo de forma sistemática, que o objetivo é para você que busca se tornar uma melhor versão por si só, todos os dias. Hoje é o início de um curso de forma que vai incentivar você a buscar a sua melhor versão a cada dia. Então, o aprender, ele normalmente é diário. Eu sou uma pessoa autodidata, então isso daí, para quem é autodidata, sofre, porque nem sempre tem muitas referências. Busquei academia, fui buscar formações para ter o certificado. Existe uma diferença, até mesmo hoje é sexta, quarta-feira, fazendo a apresentação de uma pós, a professora me questionou, fiz a apresentação, e todas as apresentações, normalmente a minha apresentação ela é diferente. Mas por que ela é diferente? Aí eu percebi pela pergunta que a professora falou. Sabe, você é consultor, né? Você normalmente é autônomo, né? Falei, sim, sou. Porque você tem uma particularidade nas suas apresentações que normalmente você sabe de muita coisa, você tem um leque de conhecimento vasto, e a gente percebe que existe sempre uma essência, existe sempre você no meio, que você criou, ou você desenvolveu, ou é uma ideia proprietária. Então, isso é importante. Mas por que isso? Porque quando você se torna uma pessoa autodidata, nem sempre esse conhecimento que você busca ele é padronizado. Então, você acaba criando muita coisa. Por isso que a versão de você mesmo é muito importante. Porque você inicia num aprendizado básico, e aí você vai avançando conforme o tempo. Isso é muito importante para a vida, né? Outra coisa aqui interessante é velocidade. A gente sempre tem aquela sensação, eu nunca vou aprender, eu nunca vou ser especialista, eu nunca vou entender tudo. Então, a evolução ela sempre vai ser lenta, mas ele vai te dar um aprendizado sólido, tá? Então, assim, não se preocupa, só entregar resultado, ainda mais quando a gente está nesse processo de aprendizado. E construir uma carreira de análise e desenvolvimento de sistema requer um passo de cada vez. Esse é o primeiro passo. Mais uma vez estendo aí, agradeço a presença de todos e que vocês gostem da apresentação e possam ficar até o fim. Esse aqui eu brinco um pouquinho, que não esqueça sempre de usar o IRV, que seria imitação, repetição e variação. Então, de forma prática, fazemos isso diariamente, tá? Normalmente a gente ou imita, aí a mãe fala, olha, cuidado com as amizades, porque a gente usa essa ferramenta, né, de imitação. E normalmente quando a gente imita alguém, a gente acaba repetindo aqueles atos.
Então, você vê que até isso a gente já se programa. Nós somos uma máquina que se programa, né? E a gente tem que pegar essa visão do que a gente tem e transformar em software. E muitas vezes a gente tem a variação. Por que a gente vai ter a variação? Porque muitas vezes você, além de ter uma visão diferenciada ou um conhecimento diferenciado, você pode pegar um código, você pode pegar uma ideia, e aí você vai dar um pouquinho de você. Esse você, quando você introduz esse tempero, né, na programação, ele vai ser específica. Muitas vezes, ou você vai resolver um problema que em anos ninguém conseguiu resolver, e exatamente, foi você que resolveu, foi você que visualizou, foi você que entendeu. Mas quem sou eu? Você é um programador, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que pesquisa, logo você tem a capacidade também de resolver, assim como qualquer programador no mundo, sendo ele novo, sendo ele sênior. Python. Fala um pouquinho da origem do Python. Esse aqui é um holandês, tá? Ele é matemático. E ele criou essa linguagem. Anteriormente, ele usava uma outra linguagem, que era ABC, e ele tinha uma dificuldade da sintaxe da linguagem, e aí ele decidiu criar essa nova linguagem. O interessante é que o nome Python, né, cobra, ele tirou desse filme, tá? Do Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Quem já assistiu esse filme e foi na estreia, eu já sei a idade, porque já é um filme antigo. Mas, junto disso, por mais que ele inventou, aí vem o poder. O Rossum, ele fez a programação, ele teve uma ideia, ele era um programador e decidiu criar uma linguagem. Tá, até aí, qual o problema? Nenhum. Aí, o que ele fez? Ele enviou um e-mail. E aí nós vamos ver qual é o poder desse e-mail. Isso daí aconteceu em agosto de 1990. E olha... Cada flash que vocês estão vendo é o compartilhamento dessa ideia. Então, ele criou o escopo, ele criou a estrutura da linguagem Python, ele enviou esse e-mail na comunidade, e aí as pessoas, em cima do conhecimento básico, do início da programação e da ideia dele, começaram a fazer esse compartilhamento, e por ser um projeto open source, as pessoas começaram a colaborar com essa ideia. Isso mostra a importância quando a gente entende quem nós somos, onde nós estamos e o que buscamos. E ele buscava uma solução para o problema do dia a dia dele. Matemático, ele queria fazer várias análises e as ferramentas que ele disponíveis na época. Desenvolveu. Só que o mais importante não era só a habilidade de programa, o problema que ele tinha e qual software poderia resolver aquele problema. Ele envolvia matemática. Mas o que ele fez? O projeto. Ora, para vocês entenderem, olha velocidade de compartilhamento. Coisa que faz velocidade de por que Python, né? Sabe, por que você escolheu Python? Mas eu ouço uma linguagem muito sabe? Tem um bom vídeo, não dá para ouvir você falando. Justamente o áudio da base análise de dados é Python.
Esse daqui é o Tim Peter, é um desenvolvedor, é um dos programadores que deu vida ao Python, né? Então, Sávio, uma pessoa... Você não está ouvindo? Oi? Tudo que você falou, enquanto você estava passando o vídeo, a gente não conseguiu ouvir. Eu tentei te parar. Não tem problema. Então tá bom. Eu tava falando, pessoal, em relação ao vídeo, qual era a importância da ideia de uma pessoa, de um programador, que ele era codificador, que na época existia o sistema ABC, que ele utilizava por ele ser matemático, e aí ele tinha essa habilidade de programar. Tudo bem, até aí legal. Só que aí esse sistema não supria as necessidades dele. A importância do que nós falamos sobre visão, quem somos, onde nós estamos e o que buscamos, é justamente essa visão que eu quero que vocês tenham. Que esse programador, um holandês, ele teve essa visão e ele falou assim, vou criar um programa que vai suprir justamente esse meu problema, essa necessidade, focada na matemática, em algoritmos e muita análise de dados, que na época não existia nenhuma linguagem de programação de forma mais simples, que tinha esse poder, né, para resolver esses problemas. Aí ele enviou um e-mail, aquele vídeo mostra o impacto que teve da comunicação, né, as pessoas interessadas naquela ideia daquela única pessoa, e as pessoas começaram a colaborar com esse projeto. Ele é um projeto open source, e aí ele foi se desenvolvendo, e aqueles flash são as comunicações, tá? Daquele primeiro e-mail. Por isso que é importante que eu falei no slide, e eu frisei em colocar, que sempre existe o primeiro passo. Você nunca vai chegar em 100, em 1000, em 200, se você não passar pelo número 1. Então, o número 1 é importante em toda a sua vida. Eu quero programar. Então, se você quer, você vai ter que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é importante você ter essa visão, tá? É você expandir essa visão. Para você adquirir conhecimento, ele é doloroso, ele é difícil, assim como aprender um idioma novo, aprender matemática, artesanato, toda essa linha, essa curva de aprendizado, ela depende do que é e o que você vai fazer, você tem que se identificar e persistir. Aí esse Tim Ferriss, desenvolvedor, ele também recebeu esse e-mail e automaticamente ele gostou da ideia, ele entendeu a proposta, ele teve a mesma visão. E aí ele foi um dos principais colaboradores, tá? Esse import-tis, quando você instala o Python e se você der esse primeiro comando, ele criou, está na estrutura da programação, e ele traz o poema. Esse poema chama o Zen do Python, né? Zen of Python. E está em inglês, tá? Sempre vai aparecer em inglês. Só que aí eu fiz a tradução e fiz um vídeo, né? Falando da tradução e explicando um pouquinho. É interessante, por quê? Porque isso te dá uma visão e um conceito do que é ser um programador. Você aprender uma linguagem e aplicar uma linguagem, você vai se tornar um codificador. Só que um programador ou um analista de sistema é mais do que isso. O importante de você fazer uma faculdade, principalmente a proposta que a FAEP vai dar para vocês, é justamente abrir esses horizontes, mostrar para vocês que não é codificar, mas sim você analisar, processar e resolver problemas. Essa é a parte mais importante. E esse poema tem um pouco disso. Ele explica qual é essa visão. Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor que aninhado. Esparso é melhor que denso. Legibilidade conta. Casos especiais não são especiais o bastante para se quebrar as regras. Embora a simplicidade supere o purismo, erros nunca deveriam passar silenciosamente.
a menos que explicitadamente silenciados. Ao encarar a ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deveria haver uma, e preferencialmente apenas uma, maneira óbvia de se fazer isto, embora aquela maneira possa não ser óbvia à primeira vista, se você não for holandês. Agora é melhor que nunca, embora nunca seja muitas vezes melhor que para já. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Namespaces são uma grande ideia. Vamos fazer mais deles. Legal essa poesia. Por que eu quis adicionar nesse conceito aqui da apresentação? Justamente porque ela fala bastante do que é esse mundo, né? A atmosfera do programador. Então, vocês perceberam lá que erros, né? Nós aprendemos a acertar, né? A gente foi treinado só em acertar. Nós só temos que acertar, não pode errar. E é justamente nesse momento do aprendizado é onde você tem que entender que o errar é mais importante que acertar. O errar que constrói esse conhecimento, que deixa sólido esse conhecimento. Então, é importante você ter essa visão. Eu errei. Que bom que você errou. Significa que você está no caminho certo. Quanto mais você errar, e vai chegar um ponto que você errou tudo que tinha que errar. Aonde você vai chegar? No correto, no certo. Você vai chegar onde você queria. Então, por isso que o que eu estou falando não é para desanimar, pelo contrário. É para conscientizar as pessoas que o errar, enquanto você está nesse processo de aprendizado, é importante. Por isso da repetição. Você erra, repete, imita, erra, repete, e vai mudando, e vai mudando. Esse ciclo, você vai entender que no final você chega onde você precisa, e é acertar. Também trouxe esse conceito, que é o processo TDD, Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a teste. Isso foi introduzido de uns anos para cá, né? Que você faz o seu código e você submete ele a teste. Estressante para você saber normalmente os testes e bugs e erros e muitas coisas, tá? Deixei um link de referência do Emmanuel Ping, que é um dos que trouxe esse conceito, né, para o mercado, né, falando um pouco sobre teste. É interessante pesquisar um pouco sobre ele. E aqui eu faço aquela pergunta, né, mas por que Python? Aí quando a gente faz uma pesquisa, entra num site que faz esses rankings, né, que nesse caso o índice do TIOB, a partir de março de 2023, vocês percebem que isso é muito recente, ele vai tendo essa escala de ranqueamento, né? E aí o Python, ele entra como uma linguagem que, além de ser muito adotada pelos programadores, significa que tem muito problema sendo resolvido com essa linguagem. E aí, se vocês perceberem, olha o Java, está em terceiro lugar. Então, o Java teve o auge dele, também já ficou em primeiro lugar. C também já ficou em primeiro lugar. Só que Python, justamente por a gente estar na onda da inteligência artificial, ela se destacou de uma forma muito rápida, porque ela é a base dessa estrutura e desse novo conceito, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os 3S. Vocês vão entender por que vocês têm que ter essa visão dos 3S, tá? Isso é importante porque na programação, quando eu crio uma demanda ou algum problema, eu chego para a professora Kátia e falo assim, professora Kátia, eu tenho um banco de dados lá no Excel, vários nomes, e eu preciso mandar cartinhas, né, de presentes para os meus alunos. E como que eu faço isso para colocar lá um nome? Eu tenho que colocar um por um? Aí ela vai pegar essa demanda e vai criar um programinha lá que vai mesclar, vai gerar essas cartinhas automaticamente
para você estar enviando para os seus clientes, para os alunos ou para esse banco de dados que você tem. E isso é interessante, mas para isso, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um chamado semântico. O que é? Vamos aprender. Interessante desse primeiro S, que você, tendo esse conceito e tendo essa visão, você vai ter que se conscientizar. O que eu preciso fazer? Alfabetizar na linguagem, sendo ela Python, C++, C Sharp, Java, qualquer linguagem de programação. Tá? Nessa alfabetização, o que você vai analisar? O framework. O framework é uma caixa de ferramenta. Tá? Então, assim, framework, depois vocês pesquisam esse nome. Para muitos, é um nome novo. Tá? Nessa linha eu explico sempre, né? Eu costumo falar para vocês não se preocuparem muito com o nome, com os novos nomes, porque assim, a nossa percepção e nosso cérebro, ele tem um problema. Quando a gente está aprendendo, depende da palavra, a gente tem que tomar cuidado, porque senão, em todo conhecimento, em toda apresentação, quando a gente aprende uma palavra nova, o cérebro só fica lá, a palavra. Aí, numa segunda vez, você vai entender o que é essa palavra, e na terceira vez, você vai aplicar essa palavra. Então, assim, frameworks é só uma caixa de ferramenta, entendo assim, tá? Não se apega. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês pesquisam. Então, os novos nomes que vocês forem aprendendo, por ser uma área de tecnologia, vocês só ouvem o nome e passa para frente. Não queiram entender nesse momento para que é, para que serve, e ficar preocupado com ele, tá bom? Aí, o que vai ajudar? Compreender as formas, entender como ler o código e compreender a estrutura e os comandos. Isso é muito importante. Quando você fatia esse conhecimento, você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente tem a dificuldade do aprendizado, é justamente quando a gente mistura. Aí a gente coloca uma visão em cima de um problema, ou a gente se preocupa no comando, mas não entende a estrutura. Quando a gente faz essa mistura, aí fica muito complicado, porque a gente perde essa linha de raciocínio. Então, sintático é para você entender a parte que é do programa, do sistema, processo, qual é o formato, qual é o modelo, qual é o formato dos erros, que é a estrutura de como é apresentado a linguagem, tá bom? Aí nós temos o segundo S, que é semântico, que aí nós vamos entrar no que normalmente a gente faz, que é a interpretação de texto, uma construção, compreender as ações de formas variadas, a capacidade de tirar uma ideia da cabeça e transformar em software. Então, essa semântica é a coisa humana da coisa, é ouvir a demanda. Eu preciso mesclar um banco de dados com uma cartinha. Isso daí eu tenho que entender o que é uma carta. Eu não sei o que é uma carta, você não está entendendo o contexto. E o que você precisa? Do banco de dados. Então, você tem um problema. E aí você vai interpretar esse problema e depois transformar em um código. E esse código vai se transformar num software, e esse software vai te dar a solução, que é pegar um banco de dados, mesclar com uma carta e vai te dar um resultado, que é imprimir uma carta com o nome das pessoas, só que cada carta com o seu nome. Essa é a parte da semântica. E aí nós temos o terceiro S, que leva a gente para o terceiro S, que é a parte que é o simbólico, que aí é a parte justamente de você entender o contexto, né? Você entender o cenário, você tomar as melhores decisões e criar caminhos estratégicos. Então, quando você cria isso mentalmente para gerar o simbólico, você tem que ter essa visão do resultado final. Então, se você entendeu que essa cartinha, para que serve, qual a finalidade, você entendeu o que é um banco de dados, quais são os dados, e quando você entende o cenário, que é para você enviar uma correspondência em lote, você já está começando a colocar esses problemas de forma simbólica, né? Você faz esse cenário, você cria essa situação, e essa situação vai ensinar você
a entender por onde você começa o programa, o que você tem que entender, qual é a estrutura, qual é o primeiro passo. Então, isso é importante vocês terem isso em mente. E esses 3S, ele tem um objetivo, que é você se torna, né, o solucionador de problemas. Então, assim, quando você tem essa visão, você entende esse conceito, você se torna não codificador, tá? O problema hoje no mercado de trabalho, onde a próprio ChatGPT, né, a inteligência artificial, ele quebrou esse status quo, é justamente na área de programação, né, que estava super valorizado, que era essa bolha do programador, e as pessoas já estavam avisando que essa bolha ia estourar, é justamente isso. O ChatGPT, ele substituiu o codificador, tá? Então, se você não tiver os 3S e você aprender a linguagem Python e sabe programar, você se torna um codificador. E o codificador hoje tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a inteligência artificial está substituindo esse setor. Você pede lá para ele codificar a demanda, ele vai criar o programa. Aí você copia o programa, coloca no sistema e ele gera lá a solução. Tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho dos conceitos básicos. Tá, sabe? Você falou várias coisas, várias palavras, muita coisa, mas ainda não estou entendendo. Tudo isso é para resumir da forma que o computador pensa. Nós somos mais complicados, mas o computador ele pensa dessa forma, tá? Então, o conceito básico é isso. Entrada, processamento e saída. Legal, né? Só que, assim, o detalhe do simples, ele se torna complexo quando você vai fazer, tá? Essa visão é interessante. Tem uma entrada, que essa entrada é o dado, tá? Existe o processamento. Esse processamento, quem que vai criar? É você, programador. E aí vai te dar a saída, que é o resultado dessa programação. Porque no início da apresentação eu falei muito quem somos, onde estamos e onde buscamos. É justamente para que a gente se sintonize e se localiza. Normalmente, você vai pegar, principalmente o pessoal mais antigo, eles, na época, né, essa ideia que foi introduzida, criou uma geração de programadores que ele, quando se pergunta como que eu vejo, então ele vê em termos de importância. Se vocês perceberem, o quadradinho em processamento ele está maior. Por qual motivo? Porque o programador ele já pensava em como fazer. Então, esse programador que ele tem ou esse vício, ou ele tem que se preocupar, ele tem que entender que ele não pode iniciar com essa visão do processamento, do programa em si, ele vai ter várias dificuldades. Por qual motivo? Quando ele for aplicar em um cliente, uma empresa, quando ele for produzir o sistema. Tá, então, sabe, e qual que seria um programador prudente? O programador prudente, ele já começa a ter uma visão diferenciada. Ele vai começar, lembra do que nós falamos do simbólico? Olha como é importante o terceiro S. O terceiro S vai te dar a capacidade de você entender e você simbolizar justamente o quê? A saída. O resultado, você vai meio que entender junto com o seu cliente qual que é a demanda, o que ele precisa, porque é ele que vai te pagar, né? Ele que vai te dar o dinheirinho. E aí ele quer te dar o dinheiro, mas você precisa resolver o problema dele. Você tem que trazer a solução. E é importante justamente você entender a saída. Tá, mas de forma prática. Desculpa. Dá um exemplo. Programador corajoso. Um exemplo. O cliente pede uma calculadora que some 2 números. O programador corajoso, ele já vai lá, entra no computador, senta e digita int calc, int a, que é inteiro. Isso é importante que eu estou falando, que eu vou repetir o que é o int. Int significa o status de inteiro, né, que é o tipo do dado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse a é a variável, também vou falar sobre isso. E aí nós temos o int, que é tipo inteiro, nós temos a variável AB. Como ele pediu a soma de 2 números, eu não sei qual o número, eu vou ter que digitar esse número. Então, eu jogo o primeiro número no A e o segundo número no B. Aí eu retorno justamente a minha calculadora, que é A mais B. Então, ele já cria o programa. Porém,
Quando você conversa com o programador prudente, a demanda é igual. Mas por que que um é diferente do outro? Porque o prudente, ele vai usar o quê? O terceiro S. Ele aprendeu com o professor Sávio, ele veio lá na palestra, na aula aberta da FAEP, e ele ouviu que essa informação é importante. Logo, ele já entendeu o que é mais importante para você iniciar na programação. Porque quando você chegar no cliente, o cliente falou o problema, porém, o que você vai fazer antes de programar? Que tipo de número? Qual o intervalo? Mostra um uso real. Olha como muda todo o cenário da programação. Por isso que é importante ter essa visão. O mais importante do que a gente está fazendo agora, nesse nosso bate-papo, é justamente entender essa visão, esse caminho, esse processo. Eu podia entrar direto e já programar, mostrar um monte de número, ir falando, só que vocês iam estar, e eu não estou entendendo nada. Então, isso é importante vocês fixar essa visão, que quando você for virar o programador, ir na empresa, criar uma demanda, o cliente só sabe falar o problema, tá? Só vai falar problema. Aí você fala, mas se ele soubesse resolver, ele não precisaria de você. Começa por aí. Segundo, ele não tem essa visão do que você que está buscando esse conhecimento tem. E aí, quando ele fala do problema, que a calculadora, para somar 2 números, você vai fazer as perguntas. Essas perguntas vai gerar novas perguntas. Essas novas perguntas vai gerar novas perguntas, que vai gerar novas perguntas, que vai gerar novas perguntas. Quanto mais perguntas forem geradas, mais respostas tem que ter nesse seu projeto. Quanto mais resposta, mais você entende o que está na cabeça do seu cliente. A grande briga do programador, justamente, é onde você entra no análise, né, do sistema, é justamente que você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa comunicação com o seu cliente, entender realmente. Por quê? Porque o programador corajoso, ele já ouviu, já fez e entregou. Aí, quando o cliente vai usar, fala, mas não foi isso que eu pedi. E aí a gente tem toda uma perda de tempo e todo um desgaste entre você e o seu cliente. Aí, o programador prudente, o que ele faz? Ele aplica aquele outro conceito que a gente falou. Ah, agora eu entendo o exemplo do TDD, que é o Test Drive Development. Ele vai fazer a calculadora de 2 números e aí ele faz um teste. Então, peraí. Se essa calculadora vai calcular 1 mais 0, tem que ser 1. 1 mais 1 tem que ser 2. 1 mais 254 tem que ser 255. 1 mais 255 tem que ser... Vocês podem colocar no chat aí. Quem vai colocar no chat? Para ver se vocês não estão entendendo. Quanto que vai ser? Cadê o chat? Ah, isso aí, muito bem, viu? Cláudia. E o 0 menos 1? Estou pensando de conta, não tem problema. Por isso que a gente tem que fazer o programa. A gente coloca esse comando e vê o que o Python vai responder. Tá bom? Mas é interessante. Então, vocês pegaram a ideia. Vocês criam essa sequência, vocês criam esses testes, vocês fazem esse teste quando quando nós aprendemos a fazer matemática no primário. É isso mesmo. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 3. Papel e caneta. Então, quando você está desenvolvendo um projeto, é importante você escrever, papel e caneta, anotar. E aí você vai repetir aquele processo e você vai variando e você vai entendendo. Então, assim, a nossa roladora, ela fala, você vê um exemplo simples, mas que tem muito conteúdo, tem muita estrutura, tem muita informação, tem muito conhecimento. Se vocês perceberem, a calculadora é 2 números. O nosso programador
Peraí que eu voltei tudo. Nosso programador prudente, ele já perguntou antes de programar, mas o programador... Bonito é melhor... Peraí, melhor aqui. Eu cliquei errado, desculpa. O programador prudente, ele tem uma visão diferenciada. O programador corajoso, ele já programou. Então, ele já colocou lá inteiro, mas e se eu precisar de 1,5? Colocar na minha calculadora. E aí, vai funcionar? Então, a gente não sabe se vai funcionar, justamente porque a professora Kátia falou que não. Justamente porque é inteiro. Então, a gente tem que ter um outro tipo, tá, de variável para funcionar esse número 1,5, que aí nós vamos usar o float, tá? Fala muito, né? Mas não esquenta não, anota aí. Ó, esse aqui é o site da documentação do Python. Nós temos aí esse é um programa, tá, que auxilia a documentação, que ele chama o zeldocs.org. Você tem até aplicativo também, que você instala, e ele vem a documentação de qualquer software, na realidade, tá? Ele é um aplicativo legal, porque você pode instalar o Python, MongoDB, MySQL, qualquer linguagem, Java, ele abaixa o material, né, do responsável, do fabricante ali do software, do desenvolvedor, e aí você tem ele na mão para qualquer tipo de consulta. Porque muitas vezes a gente procura internet, mas quando você vai se tornando um especialista da língua, né, da linguagem de programação, você vai consumir justamente o site do fabricante, do desenvolvedor. Nesse caso aí, ó, para você instalar, eu não vou fazer a parte de instalação, de aplicação, porque a gente não tem como dar atenção para todo mundo estar acompanhando. Mas aí, para quem quiser instalar no computador, no Windows, Linux, Mac, tem um endereço como instalar ali, tá? Normalmente, sempre vai ter as instruções, como você instala e usa. E a nossa plataforma que nós vamos utilizar aí, que é o colab.researchgoogle.com, que eu deixei aí coloquei aí no chat. Aqui é a proposta, tá? Vamos usar o laboratório do Colab do Google, do Colab, e essa escola virtual, tá? Aprendendo com Python. Esse é o curso, tá? Eu vou pegar ele, vou apresentar, quem puder acessar, cadastrar, fazer mais tarde, que, se eu não me engano, essa aula vai ficar disponível no YouTube e depois vocês podem acompanhar. Vocês entram na escola virtual do gov.br, aí vocês se cadastram lá, é super simples, coloca o e-mail, a senha, ou você faz também com o gov.br. Se você tem carteirinha de vacina, você deve ter acesso ao gov.br. Qualquer serviço do governo, você tem que ter esse site, você pode autenticar. Como ele é um site do governo, interessante que esse certificado, ele tem peso quando você for procurar um emprego, tá? Então, essa ideia do sistema do governo, quanto mais certificado você gere nessa plataforma, por isso que eu quis trazer isso para o nosso curso, que além do certificado que você vai ter aqui de participação, aqui você vai ter um certificado do curso de programação, e aí você vai procurar um emprego, e no CAT, ou nessas divisões do governo de emprego, ele puxa no sistema, vai aparecer seu certificado que você fez na plataforma, na escola virtual, tá? Então, por isso que é importante. E aí, como nós estamos falando de Python, é interessante a gente falar sobre isso, tá? Eu vou passar o que eu produzi, mais para vocês terem uma ideia, uma visão, tá? Não se preocupem em absorver toda a informação. Só quero que vocês ouçam palavras, ouçam o que eu estou falando, tá? Mas não se preocupem em entender nesse momento. Interessante é só vocês ouvirem, treinar o ouvido
porque eu vou estar falando, porque são palavras que muitas vezes não é do dia a dia de vocês, palavras novas a gente só aprende a palavra, tá? Depois que a gente vai repetindo, vai entendendo, vai dando cenário e contexto, que a gente vai ter uma facilidade de entendimento, tá? Aqui eu vou estar falando um pouquinho que é muito comum em qualquer tipo de linguagem você está aprendendo sobre o comando print. Essa tela que vocês estão vendo é justamente um recorte, é um print do Colab, tá? Que vocês podem copiar e fazer esse treinamento. Eu vou estar utilizando esse laboratório com o site lá da Escola Virtual do Governo, que tem os outros exemplos, tá? Nós vamos ver print, variável, aí nós vamos fazer de programação mesmo. A conversa vai ficar mais chata. Mais maçante, ou mais diferente. E aí, normalmente, fica chato porque é diferente. E, nesse caso aqui, eu fiz uns exemplos simples. O que eu quero destacar? O que está em verde, esse print, são nomes reservados do Python. Então, o Python tem vários nomes reservados, tá? Que você não pode usar ele como uma variável. Você não pode escrever para reutilizar no corpo do programa para outra finalidade a não ser o nome do comando para que ele serve. Tá? Então, o print, que é o imprimir, o que ele tem como função? Imprimir aquilo que está na frente dele. Tá? Existe a particularidade que todo código ele tem a estrutura. Lembra do segundo S, do primeiro S? Que você tem que saber a estrutura do código, saber ler o código. O primeiro S está entrando agora aí de novo, tá? Então, o que é o comando? O comando que é a linha 1 ali, linha 1, 2 pontinhos, que está em cinza, ele é da plataforma. O que é comando que a gente tem que digitar, eu vou digitar aqui no chat, é o comando. Então, eu vou para aqui, ó. Comando. É o print. Simples assim. Eu quero imprimir alguma coisa que está no sistema. Eu tenho que necessariamente usar esse comando, que é o print. Qual é a estrutura do print? Vou usar o print. Porém, ele tem que ter uma estrutura para eu usar e ficar, para ele funcionar. Então, vai ser print. Aí eu vou ter que pôr entre parênteses. Aí eu coloco aspa simples. Aí eu coloco uma frase. Essa frase. Era bom se imprimisse no chat, né? E aí aqui aspas simples. Aspas dupla vai funcionar? Vai funcionar, mas pode pôr aspas simples ou aspa dupla, tá? Tem programas que não funcionam. O Python, ele é amigo da gente, então você pode pôr aspa simples, aspa dupla, que vai funcionar. E esse é o comando. Então, nós temos lá comando, as aspas é a sintaxe, e aí é o texto que você pode colocar. Aí nós temos aí. Nós temos essa estrutura. Eu digito comando, entre parênteses e entre aspas, que é a estrutura e o texto que você quiser colocar, tá bom? O que pode mudar? É só o texto. Se você escrever assim, print, sábio, vamos testar. Não é para funcionar, porque se ele tem uma estrutura, não é para funcionar, tá? Se eu digitar, então, assim, ó, print 2023.
Sabe, você colocou agora um sinal de mais, colocou número. Então, essa estrutura, quando você pega a documentação do print e você pesquisa lá, documentação, Python, print, ele vai te dar vários formatos ou as variáveis que você pode utilizar com o print, tá? Tudo que é string ou texto, né, que é string, é o tipo do que você vai usar do dado. Ah, é tipo texto, aí você coloca o string. Ah, é tipo número, você coloca a int, que aí você vai entender esse conceito do tipo do dado. Nesse caso aí, ele vai funcionar? Ele vai funcionar. Por quê? Porque o ano, que é texto, ele está entre aspas, tá? E o mais? O mais é para ele somar, ele concatenar. Porque você não consegue somar texto com número, tá? E aí, é o sinal de mais. Nesse contexto, ele tem a ideia de concatenar. Isso que eu já estou conversando e batendo papo, eu já estou ensinando a programar. Então, vocês já estão programando, junto comigo. Então, você já sabe qual é o comando que nós estamos dando. Print. Ele tem que estar necessariamente aonde? Entre parênteses. Texto tem que estar entre aspas e número pode ficar sozinho. Então, print, se eu fizer print, entre aspas. Ano. Vai funcionar? Cadê no chat? Quem vai dar o joinha aí? Esse comando que eu dei vai funcionar? Rafael, isso mesmo, não vai funcionar. Justamente porque acredito que não. É isso mesmo, Rafael. Porque texto, ele não soma com número. Olha que lindo. Olha como programar em Python e quando você tem a visão da lógica, que lindo. Na vida real, você soma texto com número? Não. Logo, não vai funcionar. Porque está texto com número, texto puro com número. E aí, o que nós temos que fazer para funcionar? Porque eu quero que o nome ano dê o contexto para o dado 2023. Espera aí, sabe? Agora você está me contando uma coisa que está fazendo sentido. Quem que falou para você que 2023 é 2023? Eu dei o cenário. Eu dei o contexto. Vocês perceberam que em programar e entender o que nós vamos fazer tem uma distância grande. Eu só consigo a informar para o cliente ou para qualquer pessoa ler esse dado, que é o 2023, que ele é o ano, se eu, programador, colocar lá. Olha, coloca antes de aparecer o número, coloca lá, como se fosse assim. Olha como que ia aparecer. Ano 2023. Entender? Quando a gente dá o print, a estrutura, que é o back-end, que acontece dentro do computador, você coloca lá só um número. Só que ele vai escrever o texto ano, espaço, tá vendo o espaço? O espaço seria o mais, que ele está concatenando na mesma linha, e o número. Simples assim. Pronto. Acabamos de programar. E aí, no nosso exemplo, você vê que tem lá o que você consegue colocar. Aí tem alguns detalhes, por exemplo, ali o Bobs, tá vendo? Que ele tem que colocar um sinal. Ele coloca ali a barra, contra a barra, tá? O barra invertida. Mas aqui é um exemplo de todos os textos estão com aspas simples. Aqui nós vamos falar sobre o conceito de variável. O interessante da variável que a própria palavra já fala, variável, tá? Essa aula aqui é uma aula aberta. Logo, eu não tenho uma quantidade de alunos. Eu não sei quantas pessoas vão entrar, porque ela é aberta. Se eu colocasse no sistema que era para
5 pessoas e colocava lá no anúncio, aula aberta, é aberta para 5 pessoas. Não, mas é aberta para todo mundo. Não, mas se eu definir que é para 5 pessoas, só 5 pessoas vão entrar. E eu estou esperando 100 pessoas. Vai funcionar? Vai ser uma realidade? Não, porque você não está usando a variável, você está usando o número. Então, nesse caso aqui, eu falo que a variável é um nome, uma letra, é um símbolo. De novo, você falando da palavra símbolo, é um símbolo. Você tem que identificar, porque ela vai receber um número ou uma função, ela vai receber um conjunto de dados. Então, essa variável é importante você entender. Nesse caso aqui do nosso exemplo, x é igual a 5. Você já está falando que x vai receber 5. Na primeira linha, você fez a estrutura. Você programou. Eu só consigo ver o 5 depois ali do número 2 da segunda linha, justamente porque o que eu escrevi? O comando. Print, entre parênteses, x. Aí ele vai lá no x e falou, x, quem que tá aí? Aí o x vai falar, é o 5. Aí ele mostra o 5. Então você já aprendeu a programar uma variável, você atribuiu um número, você usou o comando print e você imprimiu o número. Tá vendo o processo? Esse processo que é os primeiros passos. Você tem que entender essa mecânica. Então, assim, x é o nome de uma variável. Eu posso colocar João, Sávio, Banana, posso colocar qualquer nome. O que eu não posso colocar no nome das variáveis são os nomes reservados para o Python. Tá? Então, se eu colocar um nome chamado if, igual a 5, não vai funcionar, porque esse if é um nome reservado. Então, isso daí, conforme você vai estudando e aprendendo quais os nomes reservados, quais não são, você vai ter esse entendimento. No final, tem um exemplo do dicionário, coloquei vários comandos lá, vários nomes reservados, para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é um programinha, depois vocês podem fazer o teste. Então, aqui existe o tipo, né? Você pode imprimir o tipo daquele X. Lembra do int? Por isso que a gente vai repetindo, e a gente vai entendendo. É uma classe, a classe dele, né? O tipo dele ali é a classe inteiro. Então, dos números na matemática são números inteiros. Se eu pegar lá 1,5, ele não é um número inteiro, tá? Então, ele tem um outro tipo. É uma outra classe. E aí nós temos lá, se você der um print, esse type, vocês percebem que estão em verde. O type também é um nome reservado. Qual a estrutura desse comando print? Vocês já perceberam que mudou agora a estrutura? Então, nós temos lá comando print. Aí depois vem, entre parênteses, o outro comando tipo, type. Aí tem outro parênteses. O que eu quero saber? Tipo o quê? O tipo da variável. Que tipo de variável é essa? Esse daqui é como você vai pegar um projeto, né? Que você não sabe o tipo, você não tem acesso à documentação, ou nem sabe se existe documentação, aí você tem que saber. Tá, mas que tipo é essa variável? Aí você vai dar um comando só para você saber. Isso é bem de programador, é uma ferramenta para você saber o tipo dessa variável. Aí você vai digitar lá print, tipo, e põe a variável entre parênteses. Quando você digitar esse comando, ele vai te dar lá a classe dele inteira, tá bom? Então, quando você não lembrar, você não entender, ou você esquecer, você vai perceber que esse tipo você pode entender quando você der esse comando. Olha que interessante. No preço a gente vai usar o float. E aí você pode colocar lá preço, tá vendo? Que já é nome, né? Aí fica mais legível para o programador. Então você pode colocar, não necessariamente só uma letra, mas você pode colocar preço igual a R$19,99. Aí você vai colocar lá o print preço, vírgula. Opa, mas apareceu um elemento novo.
Mas sabe, quanto mais você fala, mais coisa nova aparece. Não estou entendendo. Agora, é para pôr o sinal de mais ou é para pôr uma vírgula? Sinal de mais tem a função dele dentro do print, concatenar, tá? Ajuntar, tá bom? Ele não soma, que nem a matemática você usa o mais, tá? Ele só coloca na mesma linha. Um elemento, depois passa outro elemento. E nesse caso aí, vírgula serve para você dar mais de um comando dentro do print. Então ele vai dar lá print preço, e aí vírgula, aí você vai usar outro comando. Então vírgula serve para você dando outros comandos dentro de um comando, tá bom? E aí nesse caso aí eu mandei printar o preço que estava dentro da variável que ele recebeu, que é R$19,90. Então lá embaixo aparece R$19,90 e entre maior e menor ali aparece a classe que é float. Por quê? Porque é 19,99. Então, preço é uma classe float. Você viu como é importante a gente saber essa estrutura? Porque quando você for se tornar o programador prudente, quando você definir e começar a perguntar, acabamos de descobrir que até o programador prudente comeu bola. Por quê? Porque ele usou inteiro também. Mas ele falou que era só, mas ele não terminou o programa. Então ele vai usar também o quê? Na calculadora dele, ele não vai colocar mais o int, que é números inteiros que pode receber, mas sim ele vai colocar float, que aí você pode colocar número, vírgula, que é o tipo do número, né? Que é o número inteiro e os racionais. Tem muito de cabeça matemática agora, mas matematicamente falando, tem os números inteiros, os racionais e outros montes de números que são os seus tipos e classes, tá bom? Aí nós temos aqui, usando só texto, a gente pode usar a variável que está na preto cidade igual São Paulo, entre aspas. E aí você pode fazer o print. Print cidade, vírgula, tipo São Paulo. Se vocês perceberem esse exercício, ele se torna maçante, mas ele se torna simples de você entender. Se torna simples de você visualizar. Sabe, eu aprendi a programar? Aprendeu a programar, é só isso mesmo. O problema não é programar esses exemplos simples, é quando o problema ele é complexo. Por quê? Porque você vai ter que usar esses elementos várias vezes no seu código, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que preço eu posso colocar lá o tipo, né, nesse caso, que é o float. Eu posso colocar texto, né, numa variável, no caso cidade. Só que o interessante do Python é como vocês não têm referência de talvez um ou outro tenha essa percepção, Sávio, eu estou tentando entender, mas eu não percebi. Você colocou lá bem simples, x igual a 5. Quando eu dei um print de x, apareceu o número 5. Você não definiu que 5 era inteiro. Essa é a expertise da programação do Python. Como o Python viu que não tem vírgula e nenhum número decimal, ele sabe que é inteiro. Porém, vai ter momentos que você vai ter que definir que você quer aquele tipo de... aquela classe, aquele tipo de número. Mas se você não definir e tiver um número no formato, ele coloca, ele entende, ele já sabe. Se vocês perceberem que no preço não foi informado em lugar nenhum que ele é inteiro ou ele é float. Só que quando eu peço para ele falar para mim qual é a classe daquele número, ele olha lá, mas é R$19,99, ele é float. Então, isso é uma das vantagens e uma das expertise do Python, é justamente essa visão simplificada da programação. Porque quando você usa em análise de dados, você pega dados de um monte de fonte. E, normalmente, essas fontes não são tratadas. Você vai pegar de um site do governo, um site de uma empresa de pesquisa, cada um tem um formato, cada um tem um parâmetro, só que eles têm algo em comum. Aí você tem que fazer esse tratamento.
E justamente esse tratamento é interessante quando você tem essa visão. O Python, ele vai pegar um número inteiro e vai falar inteiro. E ele vai pegar um número com vírgula e vai falar que a classe é outra. Tá bom? Avançando mais nós temos aqui, já trabalhando com duas variáveis. Sabe, quantas variáveis eu posso colocar? Quantas você quiser, quanto o seu problema exigir, tá? Isso não existe um limite, porque quando você resolve problemas, você vai começar a entender que as soluções, ela vai aparecendo de forma... você acaba dividindo, né, o problema em várias soluções menores, porque aí você começa a entender conceito de classe, conceito de biblioteca, que aí nós vamos chegar num pensamento, né, que é chamado hoje de orientado a objeto. Tá? Então, o Python, por ele ser uma linguagem que ele foi tão querida, tão assim, abraçada pela comunidade, que qualquer problema que você pensa em ter, eu estou com problema de um gráfico, eu tenho problema de gerar uma situação, normalmente você vai encontrar uma biblioteca. Mas sabe, biblioteca, agora você me confundiu. Para que serve biblioteca? Biblioteca é um programa em Python que uma comunidade, uma pessoa, uma equipe construiu que vai resolver o seu problema. Espera aí, sabe? Dá um exemplo mais simples. Lembra da calculadora que a gente estava tentando criar, a calculadora 2 dígitos? E não sei se vocês perceberam, lá embaixo do Prudente, estava escrito Calc. Esse Calc já é uma biblioteca de uma calculadora. Então, a estrutura de uma calculadora programada, você pode chamar no Calc. Você vai lá, Calc, e faz o que você quiser. E aí ele vai fazer, em vez de a gente fazer um por um as operações, mais, menos, porcentagem, que exige de uma calculadora, eu vou começar a usar o objeto, orientado ao objeto. Então eu falo, olha a calculadora, que já está programada. Eu posso usar você? Aí ela fala, pode. Aí você digita calc, coloca os números e ele calcula para você. Interessante, né? E aí você começa a perceber que ela vai ser uma ferramenta muito útil para o seu dia a dia, tá? Em qualquer área. Tem muita gente que trabalha na medicina, é médico, e aprende programação, porque na área de medicina você precisa fazer muitas análises de vários dados, e esses dados precisam ser compilados. Mas o programador pode fazer? Não, porque o programador tem que virar médico para entender o que o médico entende. Então, vocês perceberam que a programação, hoje, ela é um requisito obrigatório para qualquer pessoa e qualquer profissão, tá, gente? A administração, que todo mundo deveria fazer também, né? Para ser um bom empresário, um bom gestor da sua vida, a administração é importante. Hoje, a programação, ela entrou como requisito também. Então, todo mundo que tem programação, mesmo que não seja da área de desenvolvimento, tem um diferencial muito grande. E é sempre bem-vindo, porque vai ter uma visão diferenciada e vai resolver bastante problema da área que ele atua. Falando mais aqui dos operadores aritméticos, aí a gente tem um exemplo de duas variáveis, para a gente poder fazer continha, e aí a estrutura é simples. A gente atribui o valor 50 para x e o valor 2 para y, e aí a gente está printando, tá? Esse print ele já faz o cálculo. Então, diferente, olha que interessante, diferente do mais que nós utilizamos para concatenar, mas sabe, agora o mais está rosa. Por quê? Porque ele não está fazendo uma soma entre texto e número. Texto e número ele concatena. Agora ele está fazendo o mais, ele tem a função de somar mesmo. Por quê? Porque se x é número e y é número, o Python ele é inteligente o suficiente para entender que isso é uma soma de números. E aí ele entende que esse mais agora é para somar. Perceberam que é a mesma estrutura, porém essa visão e essa expertise e o momento daquele mesmo sinal, ele tem dois status, dois estágios.
mesmo você usando a mesma estrutura, usando o sinal de mais, ele tem duas funções, tá? Eu quero que vocês frisem e pensem e mentaliza isso e memorize que quando você tem a estrutura e você visualiza como que ela funciona, a sintaxe daquele comando, é interessante. Por quê? Porque não existe erro. Existe a gente não entender o que está acontecendo, tá? E aí você tem lá x mais y, você vai ter 52, que se eu escrevesse, ó que interessante. O comando é assim, print x mais y, certo? Agora, quero saber. Vai funcionar? Kátia tá na questão ali, hein? Rafael. Pois está diferente. Ah, tá bom, então vou mudar. Vai deixar igual. Vou mudar. Ou melhor. Ou melhor, vamos facilitar, né? Que isso aqui é programação e vocês acham que vocês só vão acertar, né? Eu só quero errar. E agora? O último aí. Bora? Valendo! Certo seria x mais y. Mas certo para quê? E se eu quisesse isso aqui? É certo também. Então, assim, ou se eu quisesse isso aqui, x, isso aqui é os prints, tá? Como se fosse o resultado. E se eu quisesse aquele que eu fiz, primeiro x, y é quanto lá mesmo? Y é 2. E se eu quisesse imprimir isso, ou se eu quisesse imprimir isso, lembra dos 3S? Perceberam que a gente não precisa sofisticar um comando, um sobe e desce? Eu quero que vocês tenham essa visão. O certo, ele é certo quando ele está no cenário certo, no contexto certo. Era isso que eu queria, dar bug na cabeça. Esse bug na cabeça é importante. Por quê? Porque eu, professor, tenho que ter a didática justamente para tirar esse bug da sua cabeça. É esse bug que faz a gente desanimar. É esse bug que faz a gente desistir. É esse bug que a gente tem que matar ele. Porque, assim, é interessante que o simples, para os nossos dias, se tornou surreal de entender. O simples é o mais difícil de entender quando é simples. Por quê? Porque, assim, na estrutura, o que faz... Mas essa é a ideia. Porque o que faz a diferença, Rafael, é isso aqui, ó, no contexto. Simples. É aspa. As aspas que vai dar o contexto, se aquele X ele é texto ou se aquele X é a variável. Então, ele vai ler e ele vai falar, lembra da sintaxe? A sintaxe é importante. Tudo que tiver entre aspas, não importa o que está dentro. Ele vai entender que é texto.
Ah, mas existe lá a variável que é um x. Tudo bem, não tem problema. Eu posso escrever isso aqui, ó, mas num contexto diferente. Lembra que a gente vai repetindo, variando, repetindo, variando? Quando a gente repete e vai variando, a gente vai entendendo as possibilidades. Isso que eu estou falando para vocês é a base da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É uma repetição de todas as probabilidades para chegar na melhor resposta. Isso é inteligência artificial. Ele fica lá, repetindo, 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 variando com várias informações, repetindo, 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 até sair o suco. Aí o suco é o melhor do conhecimento que ele tirou, entendeu? Então eu posso imprimir assim também, ó, print, o que eu ia fazer? Print. Ah, do contexto, né? Deixa eu ver. Print variável. Deixa eu perder. Print. X. Eu esqueci o que eu ia fazer. Eu ia dar um print mais. Eu estava falando do contexto, né? A gente perde a linha de raciocínio, né? Da simplicidade. Que é justamente isso daí. A aspa é para a gente identificar o que é texto, tá? Quando a gente usa o mais com texto e número, decora isso. Texto e número, usando o mais, concatenar. Um do lado do outro, tá? Número e número, com o sinal de mais, ele vai somar mesmo, tá? Variável, com outra variável, com mais, vai funcionar. Se, vamos lá, imagine que x, vou pôr aqui, x igual a 5, y igual a banana. Logo, eu vou dar um print x mais y. Vai funcionar, né? E aí? O resultado vai ser 5 mais banana? Não, se não vai funcionar, o que eu faço para funcionar então? Eu vou dar um print x mais y. É a mesma coisa, não é? Então, um deu erro, x mais y. Então, por que x mais y e o y, entre aspas, vai funcionar? Porque a variável recebeu o número? Não, recebeu o texto. Isso aí. Isso é o mais importante. Vocês acabaram de tirar o bug na cabeça. Esse bug é importante tirar para ele não travar a gente no desenvolvimento, tá bom? Então, você vê, é uma sintaxe do comando. Se a gente não entender essa sintaxe do comando, a gente pode ter problemas futuros, tá? No raciocínio, na linha de raciocínio. Então, agora ficou mais fácil, né? E lá, depois que eu utilizar o print, tem uma sintaxe ali também. Eu quero multiplicar, dividir e fazer a porcentagem, que é o resto, tá? O resto é quando a gente fazia, lembra das continhas de dividir? Que a gente fazia tipo um Lzinho deitado e fazia tal, e no número sobrava o resto, né, na continha. Esse resto é a diferença. Sempre eu tinha dificuldade de saber que o resto era, sempre sobrava 1. Aí eu falava assim, aí esse 1 aí, o que eu faço com esse 1? Não sabia o que fazer com 1, porque às vezes a divisão era quebrada e sobrava esse tal do 1, né? Esse 1 é muito importante. Esse resto, assim, ó, lá no item 3, tá? Na terceira coluna, x porcentagem y, que dá 0. Por que ele dá 0?
Porque ele vai pegar ali que 50 dividido por 2 é 25, dá um número inteiro, né? E é zero, não tem resto. Esse resto é importante porque você pode utilizar ele na programação justamente para fazer os cálculos e identificar se aquele número é ímpar ou é par. Então, todo número inteiro dividido por número par, ele vai dar zero, tá? E aí, se ele der 1, ele é ímpar. Então, tem esse segredinho que para você fazer alguns cálculos, resolver alguns problemas, você vai usar o resto da divisão, tá? Legal, né? Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. É isso mesmo, Adilson. Tem os detalhes que é interessante a gente, para a gestão, entender esses detalhes. Agora nós vamos falar sobre operadores lógicos. Não sei se vocês perceberam, nós voltamos para a primeira série, tá? A continha, o cálculo. Mas sabe, eu pensei que esse curso, aprendendo Python, vai mudar minha vida. Mas vai mudar. Só que você tem que entender que a estrutura de tudo, os primeiros passos, não sei se vocês começam a ter essa visão, primeira série, né? Primeira série. Vamos para a primeira série. Essa primeira série, se a gente não passar, a gente não vai para a segunda, da segunda não vai para a terceira, aí vai para o fundamental, aí mudaram, né? Agora é fundamental, ensino médio e tal, mas no final você não chega na faculdade se você não passar por essa primeira série. E isso é importante a gente estar buscando conhecimento, buscando esses cursos abertos. Por quê? Porque incentiva, motiva. Você vai assimilar tudo? Não, mas às vezes uma palavra, uma frase, uma ideia que eu falar para vocês, vocês vão usar isso para o resto da vida, tá? Aqui nos operadores lógicos é interessante que é aquela estrutura simples, lembra do simples, que é difícil de entender, mas é o simples que é o mais legal, porque ele é a estrutura do complexo. E no Python, tem café igual a true, verdadeiro. Uma coisa que mata a gente também é a língua estrangeira, né? Tem muita coisa, muito nome de comando que você vai usar que ele é a abreviação da palavra em inglês, tá? Então, tem comandos que ele é a abreviação de uma palavra em inglês. E o idioma inglês não é nativo nosso, a gente sempre vai esbarrar na linha de raciocínio, num comando aqui e ali. Então, Google Tradutor do lado, põe a palavra, vê o que significa a palavra, e não tenha medo de consultar, não tenha medo de errar. Isso daí é a construção, tá? Ninguém está aqui para ser melhor que o outro, a gente está aqui para aprender. E aprender não tem quem é melhor, quem é pior. Tem quem está no estágio inicial, quem está no estágio avançado, mas entre o avançado e o inicial é só a história que você ouviu antes. Então, assim, é interessante que a linha do conhecimento, a curva da aprendizagem, ela é interessante porque, às vezes, o outro só está na frente porque ouviu antes, tá? É uma questão de time, de linha do tempo. Eu não sei. Você não sabe porque você nunca ouviu. Aí, depois que você ouviu, você aprendeu. Mas, muitas vezes, depende da sua evolução, e naquele momento que outra pessoa que já ouviu e já aprendeu, né, já sabia, mas muitas vezes ela vai estacionar no tempo e você vai passar. Então, não se preocupem em relação ao time da linha do tempo, porque isso é questão de conhecimento e buscar sempre reciclar e repetir e modificar. Aqui, nós vamos falar sobre café. Ali nós estamos definindo que café é verdadeiro e pão é falso. E aí a gente pode fazer essa brincadeira, né? Dá um note, tá vendo que note, novamente um comando em verde, significa que é um comando nativo. É interessante a gente saber as corzinhas, por isso que eles mudam as cores ali, porque quando a gente está escrevendo o comando, a gente sabe se está certo ou se está errado, tá? Então, ali, em termos da sintaxe, do primeiro S. Então, nós temos lá, not, não, print, não tem café. Ele vai falar que é falso, porque eu defini na variável lá, tá vendo? Que ele é verdadeiro. Vocês conseguem entender
de forma, nesse momento, de forma clara, né? Do que o nomezinho antes do igual rosa ali, ele é uma variável, é um nome que você que coloca, tá? O igual é para receber que está na frente. Então, mas esse true, o que é true? Também está em verdezinho, é um comando. É um nome que ele é reservado para quem? Para o Python, tá? E ali você consegue entender. Então, é um comando que recebe na variável tem café. Comando false que recebe que tem pão. Aí, quando você brincar lá, print, not não. Você está escrevendo outro comando ali, not, tem café? Ele vai falar, não, é falso. Aí ele vai dar um print lá, tem café or tem pão? And. Ô, sabe, mas o que é or, o que é and? É comando, mas o que significa no contexto? Lembra do contexto, ambiente? Quem somos, onde estamos, que vamos buscar? Tem que buscar, tem que ir lá. Perguntar para o Google Tradutor, Google, o que é or? É bom que é com o, dá mais fácil para você assimilar. Então, war, nossa é ou, né? Aqui é war. O americano fala war e nós falamos ou. Então, assim, café ou pão. Então, tanto faz. Se tem um, é verdadeiro. Então, se tem café, é verdadeiro. Então, um ou outro. Se um ou outro for verdadeiro, tá tudo certo, é verdade. Essa mecânica, vocês conseguem ter essa visão? Nós usamos isso todo dia. Ah, se quer café ou pão? Ah, se tiver um ou outro, eu como. Tá tudo bem. Não vou reclamar se tiver um ou outro. Um ou outro. Or. Tá vendo que a linguagem de programação ela tem que ser próxima à nossa linguagem de entendimento. Porque quando você for lá no cliente fazer uma pesquisa de campo do software que ele quer, ele vai falar assim, olha, eu quero que funcione um ou outro. Esse dado ou aquele dado, se tiver um, beleza, vai funcionar o programa. Pizza ou Coca-Cola? Aí nesse caso tem que ser pizza e Coca-Cola. Porque nesse caso ele é uma obrigação. Essa estrutura, quando vocês vão aprender na FAEP, eu já vou dar o spoiler, vou dar a dica. Quando você for aprender entrar na análise de desenvolvimento na FAEP, vai ter lá tabela verdade, vai ter um tal de cálculo 1, cálculo 2. O professor de matemática lá vai falar assim, olha, vocês vão aprender o negócio da tabela verdade. O que é a tabela verdade? Verdade, verdade é igual a verdade, verdade, falso é verdade, falso, falso é verdade. Tem a tabela verdade lá, vocês pesquisam lá depois nos TikTok da vida aí, vai ter a tabela verdade. É nada mais, nada menos que isso daí. Então, se um ou outro, tabela verdade. Aí nós temos aqui, utilizando ainda os operadores lógicos, tá? Que você vai utilizar, nesse caso, dando um exemplo do dólar, né? Se ele é maior, maior, menor, igual. E sabe, mas agora esse igual tá com 2 igual. É 2 igual mesmo, né? É 2 igual. 2 iguais, né? Tá no plural porque são 2. O que significa 2 iguais? Significa que ele é igual a igual. Como ele é um símbolo, né? Reservado também, lembra que um igual a gente utiliza para receber o valor com a variável. Por isso que eu não posso só pôr um igual. Entendeu? Pegou a visão? Quando tem, olha lá, tem café igual a true, esse igual, ele tem a função de receber o dado que está na frente. É igual, eu recebi. Quando você vai fazer uma comparação, você vai comparar banana com banana. Você vai comparar nome, banana com banana. Você não pode usar o igual sozinho, porque senão ele vai bugar, ele vai errar. Ele vai falar assim, não, mas espera aí, eu sou uma variável banana e vou receber um dado banana. Ele vai falar, não, já tem banana, banana já é o nome da variável, como que eu vou receber um nome banana? Não, não vai receber, vai dar erro. Só que quando você utiliza igual, igual, isso é importante,
hashtag fica a dica, igual, 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 vocês vão usar muito. Por quê? Porque ele sempre vai ser critério de funções. Sabe, você está falando sobre funções, o que é isso? Não, nós não vamos falar sobre funções hoje, mas eu tenho que falar essa palavra função, porque é muito importante, porque normalmente quando você começa a programar, a função também vai ser a base de tudo. E aí você vai usar xícara igual a café. Logo, muito bem, o café vai entrar na xícara. Perfeito exemplo. Então, essa parte aí é interessante. Só que quando você for fazer uma comparação, você vai usar igual, igual, tá bom? Então, igual, igual é comparação. E aí nós temos lá o sinal maior igual, menor igual. Quando é maior igual, menor igual, você tem um intervalo, por exemplo, 5 maior que 7, tá? O 5 entra? Não. Ah, mas sabe, mas eu quero que entre o número 5. Por exemplo, vamos lá, pedir a demanda para a professora Kátia. Professora Kátia, eu estou dando aula para os meus alunos e eu dei uma prova. E eu precisava dar nota para os meus alunos. Faz um programinha para mim de dar nota. E só que é o seguinte, existe o critério. Olha, o meu aluno só vai passar de ano se a média for maior ou igual a 6. Aí ela vai digitar lá. Vai pôr lá um número de referência na variável x, vai pôr lá 6, né? E y digite a nota do aluno. Aí você digita lá 5. Ele não passou, vai dar a mensagem, ó, o aluno recuperação. Se eu digitar 6, o aluno passou. 7, 8, 9, 10, que é maior ou igual. Agora, se eu usar maior que 6, aí eu falei assim, a média de corte é 6. Se eu digito 6, ele fala, não passou. Porque tem que ser maior que 6. No caso, se 6 é igual, ele não entende. Por isso que tem os sinais. Maior igual, menor igual. Sábio, agora piorou. Tem uma exclamação ali. Exclamação é? Exclamação igual. O que é exclamação igual? Exclamação igual, ele é diferente. Então, assim, se dois iguais simboliza igual, comparação, logo, exclamação igual simboliza diferente. Tá bom? Então, dólar é diferente de real, por isso que ele deu lá o finalzinho lá, verdadeiro. Porque dólar é diferente de real. Tá bom? Gente, não é fácil não. Aqui é a parte de input, de entrada. A gente vai ter aqui, começando a trabalhar com entradas sequenciais. Então, eu posso colocar... vai perguntando aí, pessoal, porque nós estamos avançados no tempo. Tá? Isso mesmo, depois... sabe? Pode falar, Kátia. Já está bem no finzinho, então, o pessoal que quer perguntar, deixa as perguntas aí para fazer para o professor, tá bom? E aí nós vamos fazer laboratório, depois ver com a Kátia, fazer uma outra. A gente pode fazer uma outra aula dessa para dar sequência lá na plataforma, Kátia? Acho que só no próximo semestre agora. Tá, depois você combina aí com o pessoal. Tá certo. Aqui nós estamos a estrutura de sequência, de entrada. Aqui a gente já está estruturando, já entendendo o que é uma variável, o tipo da classe, né, que a gente tem do dado. Aqui nós temos embaixo ali todos os tipos. Tem um tal de bol ali, né, de booleando, que é outra classe, é outro tipo de dado. E aqui a gente tem já um programinha mais sofisticado. A gente vai começando com condições, tá? O que é uma condição? If. If é se. Isso é muito, muito utilizado no nosso dia a dia, né? Olha, eu vou trabalhar hoje se eu estiver bem de saúde. Se eu não tiver, else. Se não,
eu fico em casa. Essa condição if você vai utilizar bastante. É interessante que nessa estrutura, vamos dar um exemplo ali da segunda, do item 4, tem lá o valor da passagem 4,30, tá? O valor da corrida, aí você dá um input, que aí você vai imputar aquele texto, né? Que tá em vermelho, e aí você vai colocar lá, se float, que é o tipo, né, a classe, valor da corrida, por causa que é 4,30, tá? Por menor ou igual ao valor da passagem, que é 5, você vai, se for o verdadeiro, você já vai para a primeira linha ali, printa, pague a corrida. Se não, else, se não, significa se não, você pega o ônibus. Qual o valor da corrida? 17. Pague a corrida. Então, ali você tem uma condição. Se não for uma coisa, é outra. Tá? Tem uma outra estrutura que você usa concatenado. Essa parte dá para explicar para vocês, fazer essa leitura desse código, que se vocês perceberem embaixo, nas últimas linhas, ela está um pouquinho mais avançado para frente, está com uma tabulação, né? É importante dessa tabulação, isso é necessário para você fazer as condições e você criar as repetições em cima dessa tabulação. Então, para que a gente faça a leitura, você faz o input, tá? Se for verdadeiro, pague a corrida, se não, ele manda para uma outra pergunta. Se, de novo, então, se for verdadeiro, ele dá um print. Se não, ele pergunta se, de novo. Se não, ele pergunta, ele responde, pague o ônibus. Perceberam que ele faz pergunta, se for falso, se for negativo, ele manda para uma outra pergunta. Se for verdadeiro, ele imprime. Se não, ele manda para uma outra pergunta. Então, você, no seu programa, você pode fazer várias perguntas e você quer saber a verdade. Conforme não chega a verdade, ele vai pulando. Se for verdade, na próxima linha ele já responde. Se não, ele pode perguntar de novo. Se for verdade, ele responde. Se não, ele responde a última linha. Ele vai responder, só que você vai entender nessa estrutura o que ele pode ou não responder conforme você for fazer a inserção do texto, tá? Essa é a estrutura básica, tá? Para você criar essas condições. Só que no Python, ele é bem inteligente, então ele tem as boas práticas, que aí depois você pode usar o elif. Acho que vai ver mais na frente, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica das condicionais. Existe a condição. Por isso que a gente entendeu que era verdadeiro e falso. A gente vai usar em condições do conceito. E a gente tem o while, que é a repetição. O que é uma repetição? Você tem que tomar cuidado para não criar um loop infinito, tá? Então, você cria um contador. Esse contador é uma referência para você iniciar esse tipo de looping. Aí você dá o comando while, que ele vai falar assim, olha, eu quero que você repita contador. Comece em 0 e chega até 10, tá? E aí o contador, ele vai receber o contador, que é 0 mais 1. Esse mais 1, que é para ele movimentar e ir até 10, tá? E aí ele fala para você, se o contador for igual a 1, você imprime item limpo. Se não, imprime itens limpos. E coloca no plural. Qual app você conhece desenvolvido exclusivamente em Python? Um app exclusivamente em Python? Tem, Netflix tem parte em Python, tá? Hoje, os grandes apps, iFood, ele sempre tem o parte, tá? Ou parte da solução.
Hoje, nunca um app ele é desenvolvido puramente numa linguagem, tá? Mas se você pegar exceções, tá? Que nesse caso a inteligência artificial, o back-end, tá? O back-end, a estrutura, normalmente é 100% Python, quando é análise de dados. Então, se você pegar um aplicativo que ele tem o conceito de análise de dados, esse conceito, normalmente ele é programado em Python. E às vezes ele é programado em R também, que é uma outra linguagem para análise de dados. Então tem essa diferença, tá bom? Eu vou depois disponibilizar para vocês essa apresentação, porque como foi muito rápido essa nossa... Quando fala de programação, o tempo é sempre muito curto. Mas, assim, um exemplo do While, que é uma aplicação que eu gostaria que vocês entendessem, aqui foi uma ideia de usar o While, mas uma ideia mais próxima do nosso dia a dia, qual que seria a aplicação do While, tá? Então, eu fiz um programinha para senha. Quanto tempo leva para você entender Python todo dia? Olha, Python, se você tiver a linguagem em si, você consegue em 6 meses você entender a ferramenta, tá? Estudando um pouquinho cada dia. Porque assim, o que eu dei com Python foi mais a lógica, tá? Usando Python para ensinar lógica de programação, tá? Do que a linguagem propriamente dita. Deu uma pincelada para vocês terem uma ideia, uma visão, tá? O objetivo da aula é dar aquela motivação para vocês pesquisarem, estudar mais e entender por onde começar. Por exemplo, eu falei um comando while. Esse comando while, você vai ter ele em qualquer linguagem. O if, qualquer linguagem. For, em qualquer linguagem. Esses comandos são estruturais, é estrutura de lógica, tá? Qualquer linguagem que você for aprender, você vai usar esses comandos. O que muda é a sintaxe, é a estrutura. Tem uns que você tem que pôr vírgula, tem uns que você não pode pôr um do lado. A forma de escrever o comando, ele é chatinho, depende da linguagem que você escolher. O Python é muito direto. A diferença do Python também é que ele é o interpretador dele, ele é real. Então, ele pega esse texto puro e já compila para a linguagem de máquina. Então, ele é muito próximo da máquina, tá? Velocidade de comando e de execução é muito rápido em relação aos outros programas, tá bom? E um exemplo do while que a gente pode utilizar é na senha. Olha que legal. Olha, você entra no banco, você entra no site, você fala assim, que legal, eu queria aprender a fazer um website para ter senha, né? Precisava colocar senha, criar um programa de senha para acessar algum lugar. Olha como que é bem simples. Você vai colocar lá o texto, vai dar um input para você adicionar na variável, digite sua senha. Aí você vai colocar assim, olha, while, vai repetindo texto diferente de sábio. Nesse caso, sábio seria a senha. Essa senha eu coloquei de forma estática, tá? Para ter uma referência. Mas isso pode estar ligado a um banco de dados. E vai buscar lá o texto sábio, tá bom? Aqui eu coloquei de forma didática. Mas eu posso colocar de forma estática, de forma banco de dados para variar. Aí ele busca a senha sábio. E o texto input, ele vai falar, se eu não digitei sábio com maiúsculo, ele não vai mandar para esse print aqui embaixo. Acesso permitido ao sistema. Ele vai ficar rodando. Errou a senha, ele volta para o começo. Errou a senha, ele fica para o começo. Então, enquanto você, nesse texto, nessa linha 3, você não acertar a palavra sábio, ele não segue para o print. Ele vai para a segunda linha e retorna. E aqui eu deixei no PDF, vai estar para vocês uns extras, tá? Isso aqui é um processo seletivo. Eu estava participando da Ryzen para entrar num curso de 6 meses, bancado pela empresa da Ryzen, né? E aqui eu peguei um sprint, né, para dar um exemplo de quão importante hoje essa linguagem é muito atual
e olha a complexibilidade das respostas e das perguntas. Eu quis trazer para vocês aqui, para vocês dar uma fuçada, tá? Mas não se preocupa não, que no final tem as respostas, tá? Aí tem umas respostas, depois se vocês quiserem pesquisar e ver tudo certinho. E aqui eu deixei uma lista para vocês também de palavras-chave da linguagem Python, para vocês também dar uma lida e dar uma consumida disso daí. E aí, no final, eu deixei um obrigado para todos. E agradecer aí pelo convite e pela paciência de vocês, né? Numa sexta-feira, tá me ouvindo aí. Mais de 1 hora. Aí. Obrigada, Sávio. Na verdade, foi 2 horas. É que para quem está falando, né? É muito legal. Mas é que a Regiane ela ainda está na faculdade, né? A faculdade fecha às 21 horas. Desculpa, Regiane. Por isso que a gente está te acelerando um pouco. Sem Eu sei problema. que é empolgante, mas vai ficar com gostinho de quero mais para a próxima. É isso aí, pessoal. Então, eu agradeço aí a presença, a paciência de todos. Obrigado, Kátia. Obrigado aí, professora Nilson, todos os colaboradores da FAEP. E tenha uma boa noite para todos. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos presentes. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado aos alunos de gestão por terem participado, hein? Valeu. Valeu, professor. Obrigada. Foi ótimo. Valeu. Obrigada. Professora Kátia. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Saudade de vocês. Saudade também. Ontem nós falamos de você, viu? Depois eu mando uma mensagem. Olha, quero saber. Fizemos um trabalhinho que nós colocamos IA no nosso trabalho. Olha que tudo! Modernas! É isso aí, gente. Foi o nosso primeiro desafio. Tá certo, meninas. Parabéns para vocês. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Adilson. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigadão, Sávio. Obrigado a todo mundo, gente. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.